Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ação na Fé. Aqui analisamos importantes passagens bíblicas, traçamos paralelos com filmes ou séries famosas e, finalmente, analisamos como podemos atuar na vida real para alcançarmos crescimento interior e, consequentemente, coletivo. No episódio de hoje, analisaremos as semelhanças entre a passagem bíblica da Torre de Babel e a série Game of Thrones e como elas estão diretamente representadas em nosso dia a dia. E, finalmente, o que podemos fazer para nos tornarmos indivíduos melhores. Vamos lá? A Torre de Babel. Desde os primórdios da humanidade, quando nossos ancestrais caminhavam pela Terra, havia um anseio em seus corações por algo maior, algo que os unisse e lhes desse um propósito comum. Essa busca os levou a se reunirem em Shinar, uma terra fértil, e decidirem construir uma torre que alcançasse os céus. Movidos por sua ambição e desejo de glória, eles se uniram em um empreendimento grandioso, determinados a provar sua própria capacidade e conquistar a imortalidade. Conforme os tijolos eram empilhados um, a torre se elevava majestosamente, desafiando os limites do possível. Homens e mulheres trabalhavam em harmonia, unidos por um objetivo comum. No entanto, à medida que a estrutura crescia, a arrogância e a vaidade também se infiltraram em seus corações. Eles acreditavam que, ao completar essa colossal empreitada, nada lhes seria impossível. Sua ambição os cegou para a realidade de que sua jornada não era apenas física, mas também espiritual. Observando essa crescente hubris, o Criador decidiu intervir. Com um único gesto, ele confundiu suas línguas, fazendo com que os construtores não mais se entendessem. O que antes era um coro harmonioso de vozes se transformou em uma sinfonia de cacofonia, onde cada um falava uma língua diferente. Essa divisão irremediável desmantelou o projeto, pois sem a comunicação e a unidade, a torre não poderia ser concluída. Os homens confusos e desorientados dispersaram-se pela face da terra, carregando consigo a lembrança da sua arrogância e do castigo divino. Lições da Torre de Babel para o mundo contemporâneo. A história da Torre de Babel nos revela lições profundas que ainda ecoam em nossos tempos. Apesar dos séculos que se passaram, a tentação de nos exaltarmos acima de nossa condição humana e acreditarmos em nossa própria grandeza permanece. Assim como os construtores da torre, muitas vezes nos deixamos dominar pela ambição, pelo desejo de poder e pela busca de glória pessoal, ignorando os limites impostos pela nossa natureza finita. No mundo atual, vemos manifestações dessa mesma arrogância em diversas esferas. Na esfera política, líderes se esforçam para consolidar seu domínio, muitas vezes em detrimento do bem comum. Na esfera econômica, corporações gigantescas buscam constantemente expandir seu alcance e influência, concentrando riqueza e poder. E até mesmo no âmbito científico e tecnológico, há aqueles que acreditam que o progresso humano não conhece limites, esquecendo-se dos potenciais impactos negativos de suas inovações. Assim como na história da Torre de Babel, essa busca desenfreada por poder e glória nos leva a nos distanciarmos das verdadeiras prioridades da vida. Perdemos o senso de pertencimento, de comunidade e de conexão com o divino. Nossas línguas se confundem, nossa comunicação se fragmenta e nos vemos incapazes de alcançar os objetivos que nos uniriam. Para evitar o destino da Torre de Babel, devemos cultivar a humildade, o reconhecimento de nossas limitações e a busca por um propósito mais elevado. Apenas quando aceitarmos nossa condição de criaturas e não de deuses, poderemos encontrar a verdadeira harmonia e o progresso sustentável para a humanidade. A Torre de Babel e a série Game of Thrones. A história da Torre de Babel ressoa fortemente com a narrativa épica da série Game of Thrones. Assim como os construtores da torre, os personagens da série são movidos por ambições pessoais, desejo de poder e uma busca insaciável por glória. Ao longo da trama, vemos diferentes casas nobres se enfrentarem em uma luta sangrenta pelo controle dos 7 reinos. Cada uma delas acredita ser a única digna de sentar no trono de ferro e governar todo o território.
Essa ânsia por domínio e supremacia leva os personagens a adotarem estratégias maquiavélicas, traições e atos de violência, exatamente como os construtores da Torre de Babel. Assim como a torre, o Trono de Ferro é visto como o ápice do poder e da realização pessoal. Aquele que o conquistar será respeitado e temido por todos. No entanto, essa busca cega por autoridade acaba fragmentando a sociedade, dividindo-a em facções inimigas que se destroem mutuamente. Tal como a confusão de línguas que desmantelou a empreitada da Torre de Babel, a série Game of Thrones também retrata a impossibilidade de se alcançar uma verdadeira unidade quando a ambição supera o bem comum. A falta de comunicação e compreensão mútua entre os personagens leva a uma constante escalada de conflitos, que só pode ser interrompida quando eles finalmente percebem a futilidade de sua luta. Tanto na história bíblica quanto na saga fictícia, a lição é clara. Quando a vaidade e o egoísmo se sobrepõem aos ideais de cooperação e responsabilidade coletiva, o resultado é inevitavelmente o caos e a fragmentação. Apenas quando os personagens ou a humanidade conseguirem superar suas próprias limitações e buscar um propósito mais elevado, poderão alcançar uma verdadeira harmonia e prosperidade. Como aplicar as lições da Torre de Babel em nosso mundo? Diante dessa poderosa narrativa da Torre de Babel e de suas ressonâncias em obras contemporâneas como Game of Thrones, somos confrontados com a urgente necessidade de refletir sobre nossas próprias vidas e a sociedade em que vivemos. Afinal, como podemos aprender com os erros do passado e construir um futuro mais harmonioso e sustentável? Em primeiro lugar, devemos cultivar a humildade. Assim como os construtores da torre, muitas vezes nos deixamos cegar pela arrogância, acreditando que somos capazes de tudo. Precisamos reconhecer nossas limitações e imperfeições, entendendo que somos seres finitos, dependentes uns dos outros e do divino. Apenas com essa postura de humildade poderemos evitar os mesmos erros cometidos na história bíblica. Em segundo lugar, é essencial desenvolvermos uma visão mais ampla e colaborativa. Em vez de nos concentrarmos em nossas ambições pessoais e na busca por poder, devemos nos esforçar para encontrar um propósito comum que una a humanidade. Isso significa superar as divisões, as divergências ideológicas e as barreiras de comunicação que nos separam, trabalhando juntos pelo bem de todos. Nesse sentido, a educação e o diálogo intercultural têm um papel crucial a desempenhar. Ao nos esforçarmos para compreender as diferentes perspectivas, crenças e experiências de outras pessoas, podemos construir pontes de entendimento e respeito mútuo. Essa abertura ao outro, essa disposição de aprender e se conectar, é fundamental para evitar a confusão de línguas que devastou a Torre de Babel. Finalmente, devemos cultivar uma visão de mundo mais equilibrada, que reconheça a importância do espiritual e do material, do individual e do coletivo. Não podemos nos deixar dominar apenas pela busca de progresso tecnológico, riqueza ou poder político. Precisamos encontrar um equilíbrio entre nossas ambições e nossas responsabilidades éticas, buscando um caminho que nos conduza a um futuro mais justo, harmônico e próspero para todos. Ao aprendermos com os erros do passado, representados na história da Torre de Babel, podemos trabalhar para construir uma sociedade mais unida, compassiva e voltada para o bem comum. Essa é a verdadeira jornada que nos cabe empreender, uma jornada de superação de nossas limitações e de busca por um propósito superior. Meus amigos, a história da Torre de Babel nos ensina poderosas lições sobre a importância de mantermos a humildade e o respeito mútuo. Mesmo quando enfrentamos desafios tremendos, aqueles antigos construtores deixaram seu orgulho e ambição desenfreada dominarem suas ações, levando-os a um conflito devastador. Devemos aprender com esse legado e refletir sobre nossas próprias vidas. Será que não caímos, por vezes, na armadilha do egoísmo e da arrogância? Quantas oportunidades perdemos de trabalhar em harmonia, de aceitar nossas diferenças e de buscar soluções conjuntas para os problemas que nos afligem? A era moderna trouxe avanços impressionantes, mas também nos apresentou novos desafios.
É nossa tarefa como indivíduos e como sociedade resgatar esses valores essenciais, a compaixão, o diálogo e o respeito, para que possamos construir uma torre de entendimento mútuo, onde todos tenham seu lugar. Só assim seremos capazes de alcançar a grandeza que tanto almejamos, sem repetir os erros do passado. Esse é o legado que devemos deixar para as gerações vindouras. Portanto, meus amigos, sigamos em frente com humildade, dispostos a ouvir e a aprender uns com os outros. Pois é na união de nossos esforços, na aceitação de nossas diferenças e na busca por um propósito comum que encontraremos a verdadeira grandeza. Que Deus nos abençoe nessa tão importante missão, todos os dias. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio do canal Ação na Fé.